porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a glória para sempre. Saúdo a todos os irmãos, irmãs, com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais uma EBD online. Hoje, dia 22 de dezembro, a nossa lição é a lição de número 12. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com dois grandes homens de Deus, nosso pastor presidente e o nosso segundo vice-presidente, pastor Robson e o pastor Joel, onde também já vão dar suas considerações e saudações. Bem-vindo, meu pastor. Glória a Deus, Pai do Senhor, pastor Joel, Pai do Senhor, pastor Glaucio, Pai do Senhor, irmãos, que alegria podermos mais uma vez estarmos aqui para meditarmos na palavra de Deus, estudarmos essa lição. Estamos chegando na reta final, né? Já na lição 12, e um tema, né, pastor Joel, muito importante, muito lindo, necessário de estudarmos, que vai falar, né, sobre a vida abundante. Pastor Joel, satisfação. A paz do Senhor, irmãos. Somos gratos a Deus por estarmos aqui pela primeira vez, um pouco trêmido, mas consciente que nós vamos falar aqui a palavra de Deus. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe nessa noite, a nós que vamos falar e vocês que vão nos ouvir lá do outro lado. Deus abençoe, que tenhamos uma boa aula. Amém. Vamos iniciar então orando a Deus, queridos, apresentando essa lição com o nosso querido pastor Robson. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor por estarmos diante do Senhor neste dia, agradecidos pela vida, pela salvação, pelo perdão, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz em nós, por nós e através de nós. Muito obrigado por essa oportunidade. Vamos estudar e meditar na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é viva e eficaz. A tua palavra, Senhor, ela não volta vazia. A tua palavra, ela nos alimenta, ela nos conforta, ela nos ensina, ela nos guia. A tua palavra também nos confronta. E por isso, Senhor, nesta manhã, pedimos que o Senhor esteja alcançando os corações, usando, Senhor, a cada um de nós que aqui estamos, e alcançando, Senhor, a cada coração aflito, necessitado, cada coração, Senhor, sedento de Ti. No nome de Jesus, oramos, pedimos a Tua bênção, em nome do Senhor. Amém. Amém. Então, esse é o tema da nossa revista, a promessa de vida abundante. Estamos falando, claro, de promessas de Deus, e chegamos agora na promessa de vida abundante. Eu vou pedir nosso querido pastor Joel para estar fazendo a leitura do texto áureo e da verdade prática, e fique à vontade se quiser também tecer um comentário sobre os mesmos. O nosso texto áureo diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem, senão a roubar, a matar, a destruir. Eu vim para que tenhas vida e as tenha em abundância. João 9, João 10, 9 e 10. Esse é o nosso texto áureo, o nosso texto rico dessa gloriosa lição que apresenta Jesus como aquele que tem vida abundante para nos dar. Tá? Se fôssemos materialistas, íamos pensar em muitas coisas boas que tem nesta vida. Mas nós temos uma esperança, e junto com ela uma fé, que nós esperamos uma vida boa, uma vida abundante. Não aqui, porque Jesus disse que no mundo tereis aflição, mas Ele nos recomendou para ter bom ânimo, porque nós temos uma vida longa, uma vida eterna, uma vida abundante, que nunca se acabará na glória celestial. E a Bíblia, ela descreve a nossa morada como lugar de gozo, lugar de paz, lugar onde não vai haver mais depressão, não vai haver mais tristeza, não vai haver mais morte. Então, nós vamos para um lugar
quer só glória, aleluia. Na verdade, pastores, nós estamos aqui como pobre, como forasteiro, mas somos ricos, porque o que nos espera, disse Paulo, não podemos comparar com as coisas desta vida. Aleluia. Glória a Deus. Verdade prática diz assim: o Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele e da maneira plena. Então, a nossa vida, ela está inteiramente nas mãos de Deus. Nesta noite, nós temos uma palavra, porque somos salvos, somos libertos, então vamos falar dessa nossa liberdade, dessa abundância de vida que nos trouxe Jesus. Muito obrigado. Glória a Deus. Está aí, queridos, o texto áureo e a verdade prática. Nós vamos para a leitura bíblica em classe com o nosso querido pastor Robson Couto. Muito bem, nós vamos ler, irmãos, a leitura bíblica em classe, está baseada em João, capítulo 10, nós vamos ler do verso 7 até o verso 18, eu peço que você, que tem a sua revista, abra a sua revista, você que tem a Bíblia, pegue a sua Bíblia, vamos fazer a leitura e acompanhar juntamente conosco. Versículo 7, João 10, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Amém. Coisa linda, né? Eu até grifei aqui o versículo 16, que fala de nós, né? Jesus, ele falando a respeito de nós, que ele fala, tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém agregar a essas, né? Lá na frente, no capítulo 17, Jesus, na oração de Jesus por nós, né? Ele vai falar a respeito de nós também. Então, esta lição é muito rica, porque vai mostrar a vida abundante que nós temos em Cristo. Pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor, nós fomos alcançados, e Ele agora nos dá vida verdadeira. Lá nos comentários nós vamos falar mais um pouquinho, porque diz o apóstolo Paulo que nós estávamos mortos, né? Nos nossos delitos, nos nossos pecados, e Jesus veio para nos dar vida, e vida abundante. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, vocês já estão percebendo que essa lição promete. Eu estou aqui com dois gigantes na fé, e prepare-se porque essa lição promete. A título de introdução,
partir de agora, só para introduzir os irmãos no que será tratado nesta lição, é importante, e eu falei disso em algumas lições, porque é importante a gente ter bem definido, pastor Robson e pastor Joel, a nossa identidade. Nós somos assembleano. A Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal e não uma igreja neopentecostal. Os neopentecostais têm as razões deles de serem neopentecostal, mas nós somos pentecostais. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa entender de cara, logo de introdução, o que é essa vida abundante. A Bíblia, para quem gosta de anotar, anote, a Bíblia tem outras, mas as principais palavras para vida na Bíblia, no Novo Testamento, que foi escrita em grego, é a palavra bio, é a palavra psique e é a palavra zoe, ou zoé. A palavra bio é vida orgânica, de onde vem a expressão biológica, biologia, e etc, biografia e etc. Vem da palavra bio, essa vida natural que o homem vive. A vida psique é a vida emocional. O psiquismo do homem, de onde vem psicanalista, psicólogos e etc. Mas a vida que Jesus está falando aqui é a vida zoe. Alguns falam zoe, outros falam zoé. O pastor Cid, que é um especialista em grego aqui, eu não sou. A vida zoe, que é a vida espiritual. Que é essa vida que Deus veio trazer para nós. Só que, claro que quando Jesus nos dá essa vida zoe, essa vida espiritual, e a gente toma posse dessa vida espiritual, ela sim é vida espiritual abundante. Ela se derrama sobre as outras áreas da vida, tanto biológica como psicológica. Só que o foco, como muito bem disse o pastor Joel, aqui na introdução da fala dele, lendo o textual é Verdade em Prática, só que o foco da nossa vida é a vida espiritual. A gente não vem para Cristo pensando na vida zoe, na vida bio. Porque se eu vier para Cristo, vou parar de andar de bicicleta e vou andar de carro importado. Se eu vier para Cristo, vou receber uma vida bio, ou seja, uma vida natural de que não terei mais luta, não terei mais problema. Não. Quando eu venho para Cristo, eu venho para a vida espiritual. Focado na vida espiritual, essa vida que Ele prometeu. Mas ela é tão abundante que ela preenche o espírito, e nós vamos ver isso na lição, preenche o corpo, preenche a alma, preenche as áreas da nossa vida. Só que o nosso foco sempre é a vida espiritual. Inclusive na lição, aqui na introdução, cá no meio da introdução diz: a vida abundante em Cristo preenche lacunas que até então nem imaginávamos que poderíamos ser preenchidas. Quando eu li isso, eu lembrei daquela célebre frase: há um vazio no homem do tamanho de Deus. Há um vazio no homem do tamanho de Deus. Então, a título de introdução, a gente precisa, antes que você caminhe sobre esse texto e essa lição de vida abundante, entender que vida é essa. É a vida espiritual, é a vida de Cristo no homem, mas que ela acaba abrangendo outras áreas, mas o foco, não é, meu pastor? Verdade. É a vida espiritual. Muito interessante, importante essa observação que o pastor Glaucio faz, exatamente por causa das heresias que nós temos aí. Né? A teologia da prosperidade, do triunfalismo, né? Que crente... Existem alguns ensinamentos aí, irmãos, e precisa ter muito cuidado. Ensinamentos extra-bíblicos, né, que fogem aquilo que é a doutrina que nós pregamos, ensinamos. Confissão positiva, né? Se confessar, tem que acontecer. Determinismo, nada disso, irmãos. A Bíblia está muito claro, o pastor Joel disse aqui, o pastor Glaucio acaba de reforçar, a nossa vida em Cristo nos traz uma vida abundante. É claro que, então o crente tem que ser pobre, crente tem que... Não é isso, irmãos, não é isso. Deus, a misericórdia de Deus é tão grande e a graça de Deus, ela nos alcança, que o Senhor nos prospera.
mas nós não é o nosso foco isso, né? A prosperidade material. Não é pecado ter carro, não é pecado ter casa, não é pecado ter condição financeira boa, nada disso. Mas, até no texto aqui bíblico, aqui, né, Jesus faz aqui um contraste dele com os mercenários, exatamente porque o mercenário busca a fama, a ganância. O mercenário fala de busca desenfreada de riqueza, e Jesus não, Jesus veio para dar vida, e vida abundante, porque é a vida eterna que Ele nos garante, né? Muito bom. Vamos lá. Muito Se bom. a gente ficar aqui, vai ficar preso só na introdução. Tá gostoso, viu, gente? Mas vamos lá. Nós vamos para o primeiro tópico. O primeiro tópico é Jesus, a fonte de vida. Vou pedir nosso pastor Robson para estar discorrendo sobre este tópico, e o pastor Joel pode comentar sempre que achar necessário. Pastor Glaucio, só me permita, Sim. aqui no finalzinho da introdução, e eu quero chamar a atenção dos irmãos a respeito disso. O escritor ele diz aqui assim: só mediante um relacionamento pessoal com Ele, né, com Jesus, é possível desfrutar dessa vida. Preste atenção quantas vezes o escritor, o comentarista, vai falar de relacionamento com Deus, de relacionamento com Cristo. Se nós queremos ter uma vida abundante, a condição é ter um relacionamento com Ele. E aí o primeiro tópico vai falar que Jesus, Ele é a fonte de vida abundante. O primeiro tópico fala a fonte de verdadeira vida. Verdadeira vida. O Evangelho de João, no capítulo 10, apresenta o Senhor Jesus como o bom pastor. Esse pastor, olha novamente, se relaciona com suas ovelhas, as protege, se dirigindo à frente delas no caminho para livrá-las do perigo. Veja o versículo 3 e 4 aí do capítulo 10, não está aqui na leitura bíblica, mas está na sua Bíblia. Além dessa imagem de pastor, João 10 também apresenta Jesus como a porta das ovelhas, versículo 7. Essa porta simboliza o caminho de salvação espiritual. Olha, novamente aí, nós estamos falando de vida espiritual, de vida com Cristo, de um relacionamento com o Senhor que vai gerar e vai produzir outros bens, outras melhorias. Aonde o Evangelho chega, né, Joel? É transformado, a geografia é transformada, o ambiente familiar é transformado, as coisas melhoram, e quem faz isso é o Senhor Jesus, pelo seu Espírito Santo. E aí vai dizer, Joel, para você comentar, essa porta simboliza o caminho de salvação espiritual, em que um relacionamento pessoal e eterno com Deus se torna possível, e tudo o que a ovelha necessita será encontrada em Deus, em Jesus. Jesus era muito prático nos seus ensinamentos, né? Aqui o texto começa dizendo Jesus a fonte, quer dizer, é onde nasce, tá? E nasce com uma correnteza, correndo abundantemente para todo saciar. A nossa salvação, ela tem coisa grande no futuro, mas aqui ela já começa com coisas gloriosas. Por isso que Paulo disse a Timóteo: meu filho Timóteo, toma posse da vida eterna. Tá? Quando nós nos sentimos salvos aqui nesta vida, já começamos a viver um pedacinho do céu, porque Jesus, a fonte da nossa vida, a fonte da salvação, Ele tem uma promessa de estar conosco. Olha bem, quando Jesus nos promete estar todos os dias conosco, nós começamos a pensar, o que eu era? E o que eu sou agora? Nós não somos nenhum bonzinho, erramos todo dia, pecamos todo dia, mas a promessa de Jesus está de pé. Quando nós pecamos, Ele que é o pastor das ovelhas, é aquele que nos guia, Ele já acena com o seu cajado.
o caminho é esse aqui, meu filho. Você está errando, você está perdendo a direção. E através do Espírito Santo, que Ele deu como privilégio abundante para ficar com a igreja, nós continuamos esta caminhada. Glória a Deus. Você falou, o pastor Joel disse aí, né, do cuidado de Jesus, eu lembro, fui lá no Salmo 23, né? A tua vara e o teu cajado me consolam. Interessante que esse texto, por muito tempo, alguém nos ensinou, nos disse que era para bater, né? A vara para nos corrigir e o cajado também para nos trazer. Mas é o cuidado de Deus. A vara, na verdade, é para bater no lobo, é para bater no inimigo. E o cajado é para nos trazer para perto mesmo. Às vezes a ovelha é um animal muito simples, muito né, delicado, e ela, qualquer coisinha, ela quer sair fora do caminho, né? Mas Jesus, com o seu cajado, Ele traz para perto. E aí, só para encerrar o primeiro tópico aqui, por isso o nosso Senhor Jesus aparece nesse texto como a fonte verdadeira da vida. Ele é o manancial, Ele é o princípio, né? Ele é aquele que, dele, como Ele disse, aquele que crê em mim, nascerá uma fonte de água viva. E aí a minha mente já foi lá no Salmo 46, quando o salmista começa falando que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação, e ele começa a falar de tribulação. O salmista começa a falar, as águas rugindo, os montes se lançando sobre os mares, isso tudo fala de momento difícil que nós passamos. Mas aí lá no versículo 4, pastor Joel, o salmista vai dizer assim, há um rio, aleluia, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Glória, aleluia. Por isso que nós temos vida abundante, irmãos. Vida em Cristo, porque mesmo na tribulação, mesmo nos momentos difíceis, de enfermidade, de problema na família, problema de emprego, problema de tudo que a gente possa passar, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E esse rio do Espírito nasce naquele que é a fonte, Jesus Cristo. Aleluia. Vamos lá. Eu preciso comentar aqui algo que vocês falaram, assim, isso é muito forte, eu estou no meio de dois pastores aqui, com bastante experiência, mas é interessante deixar isso aqui, pastor, até para os crentes que forem ouvir sobre a vara, entender o que realmente é a vara. Preste atenção, gente. No escuro, de noite, o pastor não consegue saber o que é ovelha e o que é lobo. Então, muitas vezes, os lobos vêm quando? De noite, no escuro. Aí, pastor João, o pastor olha assim e diz, aquilo ali é ovelha ou é lobo? Aí ele pega a vara e bate. Quando bate a ovelha, ele, opa, é ovelha. Aí, quando é lobo, ele diz, aquilo ali é ovelha ou lobo? Quando bate o lobo, ah! Então, como a juventude hoje gosta de dizer, hashtag fica a dica. Levou varada, gritou, é lobo. Mas sobre a fonte, é muito interessante que 2 vezes no livro de João, Jesus fala sobre água viva. Uma é para a mulher samaritana e o outro é na festa, em Jerusalém. Uma ele diz assim, ó, quem crê em mim, para a mulher, nascerá uma fonte de água viva. Mas na festa ele diz, se vós creis em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva. A pergunta é, o que é maior, fonte ou rio? Todo mundo sabe que rio é maior. Só que não existe rio sem fonte. A questão é, aí o pastor Robson trouxe a questão do rio, a questão que Deus te faz é, se aceita Jesus, você recebe a fonte. Mas você precisa deixar que essa fonte se transforme, se torne um rio. Glória a Deus. E quem faz isso é o Espírito Santo. Segundo ponto aí do primeiro tópico, a fonte de vida abundante. Nos versículos 8 e 10 de João 10, nosso Senhor faz um contraste entre ele, que é a porta, e outros que vieram antes dele, identificados como ladrões e salteadores, que apenas trazem roubo, morte e destruição.
Nosso Senhor, pelo contrário, veio trazer vida no lugar da morte, e vida com abundância. Aqui podemos fazer um contraste entre o agir de Deus e a ação do maligno, a ação de Satanás e seus demônios. O diabo, nosso adversário, busca destruir a vida, o plano de Deus para nós. Deus, por intermédio de seu Filho, nos devolveu a vida, nos amou, salvou, perdoou, apagou os nossos pecados e nos deu a dignidade de salvos em Cristo. Aleluia. Isso é a verdadeira vida que só Deus, mediante sua graça, por meio de Cristo, pode nos dar. É necessário aqui, professor, pastor Glaucio, pastor Joel, a gente fazer um comentário aqui, porque há alguns ensinamentos aí, algumas teorias a respeito desse texto. Nós não vamos aprofundar nisso aqui, né? Mas os ladrões salteadores que Jesus faz aqui, o pastor Joel disse aqui, Jesus ele usava uma linguagem muito simples, né? O evangelho é simples. A gente é que complica as coisas, né? O homem que complica as coisas. O evangelho de Jesus é simples, irmãos. Se a gente ler e entender aquilo que Jesus está dizendo aqui. Então, o próprio comentarista fala aqui que Jesus ele faz aqui um contraste entre ele... Ele navegou pelas duas teorias aí, entre ele e os ladrões salteadores, que ele estava falando dos fariseus. Sim. Se você leu o capítulo aí, agora vamos lá na teologia, no estudo da Bíblia, você tem que ler o contexto. Então, se você volta lá no capítulo 9, você vai ver que Jesus foi inquirido ali pelos fariseus a respeito da cura do cego. Sim. Né? E aí, então, ele começa a confrontar, né? Que os fariseus, eles eram gananciosos, eles eram como mercenários. Mas também existe aqui uma aplicação que nós podemos fazer a respeito da ação de Deus, do agir de Deus e da ação do maligno, que realmente o maligno, ele quer ver a destruição do ser humano. Ele vem matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida eterna. Glória a Deus. Tanto é que Jesus falou, em outra parte, ele diz para os fariseus o quê? Vós tem por pai? O diabo. O diabo. Pronto. Eles estavam assumindo a identidade do pai deles. Pronto. Fala, irmãos, essa nossa salvação é grande e é gloriosa, mas também ela é desejada. E a Bíblia, principalmente no livro de João, ele nos recomenda muito a termos cuidado, porque o inimigo, aquele que nós lemos no texto aqui, que veio matar, roubar e destruir, ele está a todos os instantes querendo nos tirar deste caminho. Tá? E, às vezes, quando lemos esse texto, começamos a pensar, nesta modernidade que nós estamos vivendo nas igrejas, que há pouca oração, há pouca leitura da palavra de Deus, o inimigo continua o mesmo, tentando, destruindo e roubando. Rugindo como leão. Rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. E nós entendemos que só há uma arma poderosa para destruir as astúcias e as ciladas do maligno. É a palavra de Deus e a oração. Por isso que o Evangelho foi dado a todos, porque todos têm condições de ler a palavra de Deus, que ela foi dada com liberdade para todos nós, e orarmos ao Deus do céu, que a Bíblia diz que Ele abriu um vivo e santo caminho. Qualquer dia, qualquer hora, podemos entrar no Santo dos Santos e falar com o nosso Deus. É verdade. Hebreus 10, eu até anotei aqui. Pastor Joel está citando. Anote aí e busca lá na palavra, faça igual os bereanos, confira lá na palavra, Hebreus 10, a partir do versículo 19. Jesus, pelo seu sangue, nos abriu um novo e vivo caminho, né? E quero repetir aqui Efésios 2, né, que Paulo fala que nós fomos vivificados, né? Vivificados. Nós estávamos mortos
nos nossos delitos, nas nossas ofensas, mas Jesus, por sua graça, e aí ele fala lá no versículo 8, pela graça sois salvos, mediante a fé, né? E isso é Deus, não é mérito nosso, é mérito do Senhor Jesus, mas ele veio para nos dar vida e vida abundante. O terceiro ponto, para a gente adiantar, fala da fonte de amor. Jesus é a fonte de vida abundante, Jesus é a fonte da verdadeira vida, preste atenção nisso. Mas Jesus também é fonte de amor. E aí o comentarista diz assim, que no versículo 11, o Senhor Jesus, ele menciona novamente a imagem do bom pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas e que, além de proteger e cuidar, ele as conhece bem. E as ovelhas também o conhecem. Nosso Senhor afirma que, da mesma forma que ele é conhecido do Pai, conhece profundamente suas ovelhas e entregou sua vida por elas. Quando eu estava lendo aqui esse texto, pastor Joel, eu já vou passar a palavra para o senhor, eu lembrei lá de Marcos 6, João 6 e Marcos 6, a multiplicação dos pães. Marcos 6 e João 6 vão falar da multiplicação, a primeira multiplicação dos pães. Mas Marcos 6 traz lá um detalhe, que quando Jesus vê a multidão, ele vê aquela multidão como ovelhas que não têm pastor. E aí a Bíblia diz que ele teve íntima compaixão deles. Olha, irmãos, foi isso que Jesus sentiu por mim e por você. Nós estávamos longe de Deus, nós estávamos como fora da presença do Senhor. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, mas Deus deu Jesus, e Ele nos amou de maneira tão grande, que Ele nos alcançou, Ele nos buscou, Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pastor Joel, com a palavra para comentar. Nós vivíamos, como diz o texto sagrado, nas trevas, né? Nas trevas. Mas esse Jesus, que, movido pelo seu amor, ele foi lá e nos buscou. Só tem uma explicação disso aí. O grande amor de Deus. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida Aleluia, eterna. glória Foi esse amor que nos fez chegar aqui nessa posição que nós estamos, de salvo na pessoa de Jesus. Porque, na verdade, nós éramos inimigos de Deus. Não fizemos nada para alcançar essa salvação. Como disse o texto, citou agora, pela graça fomos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Foi Ele que fez, Ele que preparou, Ele fez tudo e deu tudo nas nossas mãos. E se você quiser, você vai ser salvo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tive, pastor Robson, a mesma percepção que o senhor teve desse primeiro tópico. Eu inclusive, anotei aqui, que esse tópico ele poderia ser chamado relacionamento com o pastor. Porque ele fala muito de relacionamento. Esse primeiro tópico é falando como o pastor se relaciona com as suas ovelhas, qual é o cuidado que ele tem com essas ovelhas, qual é a forma dele se relacionar. Embora o tema seja a fonte de vida abundante, mas ele trata exatamente do relacionamento. Do pastor Jesus com a sua ovelha, que somos nós. Dando sequência nos capítulos posteriores, aí, quando chega lá no capítulo 15, o que ele vai dizer? Sem mim, nada podeis fazer. Se estiverdes em mim, né, por várias vezes o Senhor vai citar, vai se referir a esse relacionamento que nós, irmãos, se queremos ter uma vida abundante, se queremos ter uma vida e vida eterna, não pode faltar um relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus, o pastor Joel acabou de dizer, é Bíblia e oração. É ouvindo Deus e falando com Deus, né? Consagrando a nossa vida, fugindo da aparência do mal e colocando a nossa vida no altar. Muito bem. Anotaram aí, queridos? Tópico 2. Vamos agora para o tópico 2,
a vida abundante. Vocês estão vendo que eu estou aqui só me alimentando, como você que está em casa, com esses dois homens de Deus aqui. Então, o pastor Joel vai comentar um pouco sobre essa vida abundante. O pastor Rob vai expor um pouco sobre essa vida abundante. O pastor Robson vai comentar e nós estaremos aqui também comentando. Só lembrando aos irmãos que é sempre bom lembrar, no meio da lição, que esta lição é para você que por impedimento de enfermidade, de viagem ou algum outro motivo, não pôde estar hoje aqui na Escola Bíblica Dominical. Mas você que pode, tem condições físicas suficientes para estar presencialmente aqui, você precisa estar na Escola Bíblica Dominical. Me permite, pastor, aproveitando essa fala do pastor Glaucio, irmãos, veja como que é interessante a classe, estar em classe, estar presente na escola dominical. Nós estamos aqui, nós três, né, estudando a Bíblia, e quanta riqueza, quanta riqueza que já foi aqui, né, lembrado dos textos bíblicos, aquilo que não está aqui na lição, mas que foi tratado Sim. por nós aqui, e assim acontece na classe de escola dominical. Por isso que nós insistimos tanto. É claro que se você não pode, por doença, por enfermidade, ou por qualquer outra situação, trabalho e tal, tudo bem, né? É uma ferramenta válida essa transmissão. Mas se você pode, irmão, não negligencie isso. Né? Nós estamos aqui falando como pastores, como homens de Deus que amamos os irmãos e queremos o bem espiritual dos irmãos. Vem para a escola dominical, traga a sua família, traga seus filhos, porque aqui, né, vai ser gerado esses comentários, esses ensinamentos, e na experiência do outro, você vai crescer, a sua fé vai aumentar. Sempre vai existir um comentário que alguém vai fazer para enriquecer, para edificar a sua vida. Então, obrigado por essa oportunidade desse comentário aqui. Vem para a escola bíblica, a melhor escola do mundo. Amém. Muito bem, pastor Joel. Tópico 2, a vida abundante. Já falamos sobre o relacionamento com o pastor, a fonte de toda a vida. Fica à vontade. O tópico 2, ele continua dizendo do relacionamento com Deus por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia tem uma ordem, né? Tá? Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o pecador. Ele fez aqui o seu papel e agora está à direita de Deus, está fazendo o papel de sacerdote lá no céu, intermediando por nós. Olha por que a vida em Cristo é abundante. Por que essa salvação é abundante? Porque a igreja do novo pacto, ela tem um privilégio que outros não tiveram lá no Antigo Testamento. Porque lá eles tinham homem que falava com Deus para transmitir a Deus as necessidades do povo. Hoje nós temos um Deus, Jesus Cristo, à direita do Pai. Ele intercede por nós, diz a palavra de Deus. Ele está lá como sacerdote. Nós pecamos, nós erramos, porque somos ser humanos e somos consciente disto, e a Bíblia até recomenda para nós não pecarmos, mas se pecar, disse João, temos à direita do Pai um advogado, um sacerdote, Jesus Cristo, o homem perfeito, aquele que intercede por nós, aquele que está lá como mediador, tá? Pela nossa fragilidade, pela nossa fraqueza, e não tínhamos esse direito de falar com Deus, mas Jesus disse, eu vou te dar esse direito, tá? Eu vou ficar entre você e o Pai. Você fala comigo e eu falo com o Pai. Aleluia. Todas as suas necessidades, tudo que você precisa, tudo que você quer, porque a salvação em Jesus Cristo, ela tem muita coisa. Não é só dizer assim, eu sou salvo e pronto. Não, a salvação é adornada. Glória a Deus. Ela tem batismo com o Espírito Santo, ela tem dons espirituais. Se fôssemos falar de maravilha, que nós já vimos e já ouvimos que Deus usou homens crentes, mulher crente, jovem crente, para fazer coisas impossíveis
coisa que deixa o mundo de boca aberta, porque só Deus pode fazer isso na vida do homem. Só o homem espiritual que entende isso, né, Joel? Entende? É por isso que a Bíblia diz que a salvação é loucura, né? Glória a Deus. Interessante aqui no primeiro tópico aqui que já começa falando de relacionamento, né? Relacionamento com Deus. E aí ele vai falar a respeito das necessidades que nós temos, como tricotômicos, né? Que somos a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo. Nós temos necessidades. E através de Jesus, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, ele é preenchido, ele é alcançado, ele é transformado, ele é melhorado pela presença do Espírito Santo, que faz de nós novas criaturas. Né? O texto termina aí dizendo assim: trata-se de uma nova vida integral. É todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. Em Cristo que tudo se faz novo e se torna em autêntica vida, autêntica novidade de vida. E ele vai citar lá 2 Coríntios 5,17, de sorte que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, A nossa lição passada tratou, né? As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então o Evangelho muda a história do homem. Esse negócio que estão ensinando por aí, né, que a pessoa aceita a Cristo, vem para o Evangelho e continua da mesma forma, está errado, irmãos. O Evangelho de Jesus transforma, muda o homem, muda a história do homem, muda a família, muda o ambiente, muda a geografia do lugar, inclusive, porque o Evangelho é poder de Deus para transformar e para salvar. Glória a Deus. Agora, queridos, a gente tem o segundo item aí do segundo tópico que nós estamos, que é a vida abundante também influencia a família. Pastores, vou deixar os senhores também comentarem, mas esse tópico aqui a gente tem que caminhar nele com muito zelo, com muito cuidado. Eu não sei se no Brasil como as pessoas vão caminhar por esse tópico, mas vou deixar os senhores discorrer e, se precisar, eu também discorro um pouco sobre essa vida abundante que também influencia a família. Não sei quem vai querer começar, pastor Joel, pastor Robson, sobre... O comentarista, ele cita lá aquela experiência do carcereiro. Né? Carcereiro, acontece lá o terremoto, Paulo e Silas estão lá na prisão, o carcereiro imagina que todos tinham fugido e tenta se matar, e Paulo então diz: não, nós estamos todo mundo aqui. E aí o carcereiro, né, faz aquela célebre pergunta: o que eu tenho que fazer para ser salvo? E Paulo então responde: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A salvação, ela é pessoal, individual. Exato. Não é porque eu, Robson, né, busco a minha salvação, estou salvo em Cristo, tenho convicção disso, que a minha casa já está salva. Minha esposa precisa buscar, meus filhos, minhas noras, os meus descendentes precisam buscar salvação em Cristo. A gente precisa ter muito cuidado nisso aqui. Eu também fiquei pensando nesse comentário aqui, porque se a gente descuidar, fica parecendo que, a partir do momento que Joel aceitou Jesus, toda a sua casa está salva. Existe sim, uma promessa de salvação. Sim. Nós, como chefes de família, nós, como sacerdote do lar, nós precisamos. Há estatística, inclusive há uma estatística que, se uma criança aceita Jesus, né, há um percentual de salvação na sua casa, X, eu não sei, não vou dizer agora que eu não lembro. Se a mulher da casa, né, a esposa, aceita Jesus, é um outro percentual. Mas se o homem da casa aceita Jesus, o percentual é muito maior, porque ele é o cabeça. Perfeito. E aí ele vai trazer a mulher, ele vai trazer os filhos, né? Então, é nesse sentido
que há salvação na nossa casa. Aí agora me veio que o Espírito Santo me fez lembrar lá de Josué, no finalzinho lá, confrontando o povo. Vocês têm que fazer a escolha de vocês. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas vocês decidem aí quem que vocês vão servir. Né? Então, irmãos, muito cuidado. Precisamos ter muita atenção a respeito disso, sim. A gente precisa ser responsáveis. A gente não pode lançar uma palavra irresponsável para o público. Por quê? Porque eu chego e digo para a igreja: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Tem uma promessa sobre a tua casa e sua casa vai ser salva. Aí, o irmão, o pai, a mãe, um filho, porventura morre sem salvação. Ela diz o quê? Não cumpriu comigo. Você é bíblico, por que não cumpriu? Gente, o pastor Robson aqui falou, preste atenção, olha que coisa interessante, dentro da nossa cultura brasileira, quando um chefe de família se converte, a porcentagem é maior do que uma mulher ou uma criança. Imagine naquela época que era 100% patriarcado. Foi só isso. Quando Josué disse assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque ele era o patriarca da casa. Obrigatoriamente, todo mundo seguia ele. Quando Paulo fala para ele, crê no Senhor, ele está falando com um homem. Você é o chefe da sua casa, seus filhos vão te seguir, sua mulher vai te seguir. Crê no Senhor Jesus, você vai ser o primeiro. E será salvo tu e tua casa. Eles vão te seguir porque você é o patriarca, você é o homem, você é o chefe. Então, naquele contexto, eu posso crer? Não, eu creio que a partir de mim, agora que eu me converti, eu vou evangelizar a minha casa, vou discipular, vou evangelizar, e Deus, a partir de mim, Deus vai ganhar todos. Ok, porque você vai fazer a sua parte de evangelização, de ensino da palavra. Você crê que a partir de você vai se expandir essa vida abundante. Não, agora que eu tenho, eu quero compartilhar com todos da minha família. Ok? Mas a gente não pode ser irresponsável e dizer que obrigatoriamente essa promessa é para todos. O comentarista diz aqui no final, ele diz assim, aprendemos que a vida abundante prometida por Jesus abrange os nossos familiares. Você disse aqui no início, né, que a fonte, ela transborda. Sim. Né? E o Evangelho de Jesus, ele tem que fazer isso através de nós. Né? Através de nós, outros precisam ser alcançados. Na nossa casa, lá no serviço, no trabalho, aonde a gente estiver, a luz, Jesus disse, vós sois a luz do mundo, e a luz tem que brilhar, né? O sal tem que fazer a diferença. O que Paulo disse sobre a mulher que tem esposo descrente? Que a mulher santa santifica o marido. E eles vão ser salvos, santificados, ganhos, sem palavras. Ou seja, a mulher era perturbada, atribulava o marido, e não sei o que, foi para a igreja, começou a haver uma transformação nela, o esposo, rapaz, essa mulher está mudada. Rapaz, depois que essa mulher for crente, ela... Então, essa vida que vai transbordar do seu testemunho, dos seus filhos te veem, do seu esposo te ver, da sua esposa te ver, essa vida vai transbordar com as pessoas. Uau, eu quero ter o que essa pessoa está tendo. Mesmo assim, é a decisão individual. Irmãos, como o pastor Glaucio disse, é complexa a vida de família. Nós, às vezes, lutamos, empenhamos, oramos, ensinamos, e às vezes os nossos filhos não permanecem na igreja, saem, e nós ficamos na esperança da promessa de voltar. Mas olhamos para o outro lado de pessoas que não oram pela família, não dá testemunho, tá? Eu conheci um moço, pastor José Oscar, casou acho que 2 filhas dele, tá? Que ele desviou umas 20 vezes da igreja, tá? Mas depois de passar uns 20 anos, ele se afirmou na igreja. E todos os filhos dele hoje estão na igreja e são obreiros, tá? Então, a gente não pode medir isso aí, enquanto a casa vem de pastores e obreiros igual nós, temos problema com os filhos, tá? Então, nós lutamos, nós oramos, mas como diz o pastor Robson, a salvação ela é individual, tá? Quando um filho completa 20 anos, 22 anos, que
ele já passa a ser dono da sua vida, ele às vezes toma caminhos que não deveria tomar. Tá? Mas nós não desistimos deles. Sim, né, continuamos. Joel? O interessante é isso aqui. É isso aí. Porque ele vai ver através da nossa vida de oração, de clamor, de apresentação. Por isso, pais, homens, né, precisam cumprir aquela palavra dita lá pelo sábio Salomão. Instrui o menino no caminho que deve andar. Né? É o caminho, é instruir no caminho, E aí precisa estar junto. Pai precisa trazer. Faça a sua parte, como pai, como chefe de família, como homem de Deus, como sacerdote do seu lar. Vem para a escola bíblica e traz seu filho. Vem para a igreja, congrega e traz seu filho, traz a sua filha. Porque aqui vão ser ensinados, vai ser gerado neles. Eu tenho uma preocupação muito grande com os pais que às vezes não negligenciam isso, porque se o seu filho não tiver prazer de estar na casa de Deus, quando ele crescer, ele não vai ter prazer, né? Então, se o pai demonstra isso também, não tem, não vou para a escola dominical, não. Não vou para o culto, não. O filho está vendo. E os filhos são ensinados pelo nosso comportamento, as nossas atitudes, falam muito alto com os nossos filhos. Então, se a gente não demonstra prazer... As palavras nos convencem, os exemplos nos arrastam. Então, se a gente não demonstra vida de oração, relacionamento com Deus, amor pela palavra, amor pela igreja, os nossos filhos vão ter? Raramente, pode acontecer, mas o exemplo maior tem que partir de cada um de nós. Queridos, só rapidinho aqui o terceiro subtópico do tópico 2, onde fala sobre diversas bênçãos provenientes da vida abundante. O comentarista aqui, eu anotei, ele faz pelo menos 5. Ele diz sobre a paz em Deus e a tranquilidade nas decisões. E ele dá o texto de João 14, 27 e Romanos 5, 1. Ele dá o 2, a prática do amor, João capítulo 13. A vida em unidade, Salmo 133, Gálatas 5. 4, o cultivo da esperança, Romanos 5, 5. E em quinto lugar, ele diz sobre a perseverança na paciência, Lucas 21 e Romanos 5. Paz, prática do amor, vida em unidade, cultivo da esperança e perseverança na paciência. Alguém tem algum comentário sobre isso? Sim. Todas essas são gloriosas, mas a paz é uma das coisas excelentes e gloriosas na vida do homem. O homem que tem paz, ele consegue superar as barreiras, os problemas, as dificuldades da vida. Se faltados a paz, faltou tudo para nós. Diz o poeta que a paz é o melhor travesseiro que temos para botar na cabeça. É verdade. Tá? Quando botamos a cabeça na paz, as demais coisas são superadas. É verdade. Eu estava no ônibus agora, vindo para cá, vindo da escola para gravar, e eu estava olhando o Reels do Instagram. Aí apareceu um Reels bem assim, que mulher da janela do avião que nada, paz tem essa crente aí, um bandido com a faca no pescoço dela, todo desesperado, a polícia em cima dele, e a irmã assim, ó, mastigando chiclete, olhando assim, ó, com a tranquilidade. O bandido desesperado, ela tranquila. E ela justificou isso depois. Foi perguntada, por que a senhora estava tão calma? E ela disse, porque eu acabei de ser batizado. Ô, glória! Não sei se os irmãos viram essa entrevista. Ela deu entrevista dizendo que ela é crente em Jesus e ela acabou de passar pelo batismo. Estava tranquila. Então, ela estava, a minha salvação está garantida. Mas eu gostaria de... pastor Joel já citou aqui, das bênçãos advindas da vida abundante, da vida em Cristo. Além disso aqui, o pastor Joel só citou aqui pelo menos 2 mais. O batismo no Espírito Santo. Glória a Deus. Nós somos pentecostais, irmãos, né? Então, nós não podemos perder esse viés aqui. O batismo no Espírito Santo, os dons espirituais que estão disponíveis para a igreja. E isso faz parte da vida abundante.
da vida com Cristo, né? De querer ser batizado. A igreja, os irmãos, nós precisamos querer, buscar isso em Deus. A fonte está aqui, é Jesus, né? E a gente precisa buscar isso nele. Quem batiza com o Espírito Santo e com fogo é o Senhor Jesus. Não existe técnica, não existe. Você precisa ter sede, você precisa buscar, você precisa querer isso. E também os dons espirituais, que, né, estão disponíveis, que é para a edificação da igreja, que é para que seja útil no meio do povo de Deus, né? Então, são bênçãos também advindas, provenientes da vida abundante. Glória a Deus. Então vamos agora para o nosso terceiro tópico, o que identifica a vida abundante. E nós temos 3 itens aqui que identificam a vida abundante: a alegria do Senhor, a gratidão por tudo e a vida no Espírito, que é a vida de oração. Eu vou pedir o pastor Joel para comentar a alegria no Senhor, depois eu comento sobre a gratidão por tudo e o nosso pastor Robson comenta sobre a vida no Espírito e a vida na oração. Vamos fazer bem dinâmico aqui essa parte final. Alegria no Senhor, tá? Até o hino diz que Ele é tudo para mim. Glória. Ele é tudo para nós. A nossa vida, ela está nele. Nós trabalhamos para Ele, vivemos para Ele. Ele é tudo em nossas vidas. Sem Ele, nós não fazemos nada, tá? A nossa alegria consiste, em primeiro lugar, é porque Ele nos deu essa salvação, tá? Essa salvação na pessoa de Jesus Cristo é a nossa maior riqueza, tá? E nós temos muitas outras, temos a nossa esperança de vida eterna, temos a nossa vida de confiança que vamos vencer as dificuldades, os problemas, tudo aqui nesta vida que surgir para nos atrapalhar. Nós estamos certos que vamos vencer, porque Ele prometeu nos dar vitória. Só precisamos de uma coisa, é termos que, a lição acabou de nos orientar, termos fé, confiança nesse Deus que vai nos dar vitória em tudo quanto nós precisarmos aqui nesta vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Gratidão por tudo. A Bíblia diz, em tudo dai graça. O crente que tem a vida abundante, ele é grato. Em algum lugar, alguém já disse que reclamar é clamar de novo. É clamar repetidas vezes. Ou seja, se algo ruim acontece e você reclama, você está pedindo para que mais coisas daquele jeito aconteçam. Então é por isso que você vai reclamando e coisas piores vão acontecendo. Você está reclamando, você está pedindo que isso continue acontecendo. Mas, ou em outro lugar, alguém já disse que agradecer é fazer a graça descer. Então, o verdadeiro cristão, que tem a vida abundante, ele é grato. Mesmo na luta, ele é grato. Mesmo na tribulação, ele é grato. Por quê? Porque ele consegue, através da vida de Cristo, que encheu o espírito dele e transbordou para a área emocional, para a área física, para a família, ele consegue olhar as coisas boas que têm acontecido. Então, um crente que recebe a vida em Cristo, ele sabe agradecer, porque a gratidão de Deus está interiorizado nele e é transbordante para a forma como ele vê o mundo. Foi isso que Paulo recomendou. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Nós não podemos dar graça só na abundância, só nos dias de glória, nos dias maravilhosos, mas nos dias difíceis, vamos dizer, como Jó, muito obrigado, Senhor. Em tudo, né? Em tudo, nos momentos alegres, nos momentos tristes. E por que dar graça no momento triste? Porque até os momentos tristes, a vida abundante vai nos ensinar alguma coisa. Faz parte do nosso crescimento. Nosso crescimento, nosso relacionamento com Deus. Sim. E aí, para finalizar, tudo isso fala a respeito de a vida no Espírito, vida abundante fala de vida no Espírito e vida de oração.
não se tem, eu cito isso aqui, sempre digo aqui de púlpito para a igreja caminha de joelho. A igreja vive através do relacionamento com Deus, pelo Espírito Santo, né, na pessoa de Jesus, e de vida de oração. Paulo vai estar sempre orientando a nós: orai sem cessar, perseverai em oração. Né, a gente precisa, para ter uma vida abundante com Cristo, ter alegria, ter paz, ter um relacionamento com Ele, gratidão para com o Senhor, é necessário ter uma vida de oração, de busca ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei, perdoarei, sararei a sua terra. Né? Então, as bênçãos do Senhor, elas vêm para nós através do nosso relacionamento com o nosso Deus, na oração, na busca ao Senhor pela presença do Espírito Santo e no viver de um relacionamento íntimo e cada dia melhorando nosso viver diante de Deus. Pastor Joel, já estamos a 1 hora, como é que passou rápido, pastor? Está vendo? Já estamos a 1 hora, pastor. Pastor Joel, suas considerações finais. Olha, esse terceiro ponto aqui, do ponto 3, ele é bem parecido do terceiro ponto da lição passada, porque ela terminou dizendo, ou comentando do homem espiritual, falando da nossa comunhão com o Espírito Santo, tá? É um dos privilégios que nós temos, é ter o Espírito Santo. Os discípulos de Jesus estavam preocupados com a sua partida, porque eles achavam que ia ficar só. Mas Jesus disse: eu vou para o Pai, eu vou mandar o Consolador, e aonde vocês estiverem, Ele vai estar também. Então, a nossa vitória é porque nós temos o Espírito Santo. Às vezes, até somos ignorados quando falamos isso, mas é promessa de Deus, está na palavra de Deus, e nós vencemos esta batalha, porque temos o Espírito Santo. Nós não chegamos aqui, pastores, por acaso. Eu já vou para a 5ª década servindo ao Senhor. Não foi fácil chegar até aqui, mas eu posso dizer, como diz o texto sagrado, até aqui me ajudou o Senhor. E Paulo disse mais: o Deus que me trouxe até aqui e me guardou, Ele é poderoso para me levar ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo e me livrar do mal. Deus abençoe, Deus nos guarde e nos dê vitória. Graças a Deus. Glória a Deus. Eu também, que lição rica, hein? Eu também quero agradecer, eu vou deixar a palavra final para o nosso pastor. Quero agradecer de estar aqui compartilhando com os irmãos desta lição, no meio desses veteranos de guerra. Eu que estou começando na batalha, muito a aprender com esses homens. E agradecer você que esteve aqui conosco. Passou muito rápido, não passou não, pastor Joel? Pastor Joel, a primeira vez aí, pastor Joel, passou rápido, passa voando. Então, que você venha a permanecer nessa vida abundante. E caso você esteja assistindo essa live e você ainda não é crente em Jesus, você não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, como seu pastor, como Jesus como pastor da sua alma, para você ser ovelha dele, você venha aceitá-lo como pastor da sua vida e assim você receber essa vida abundante. Obrigado, pastor Joel, obrigado, pastor Robson. Eu vou deixar nossa palavra final com o nosso pastor presidente. Nós nos alegramos porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? Ela traz resultado. E alguém pode questionar assim, mas a Bíblia está falando que vida abundante é alegria. A gente, de vez em quando eu fico triste, de vez em quando eu passo por um momento de tristeza, tem um monte de coisa que me faz chorar, mas queridos, quem está em Cristo tem essa alegria constante,
no seu coração, na sua alma, a alegria da salvação, a alegria da convicção de que, o pastor João disse aqui, da perseverança, de viver, da esperança, de saber que, mesmo passando aquele momento difícil, aquele momento de tristeza, como diz o salmista, o choro pode durar toda uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. E quem faz isso é o Espírito Santo. Alegra o seu coração, alegra a sua alma. Viva a vida abundante em Cristo, na oração, na meditação da palavra. Seja crente fiel, congregue, não deixe de congregar. A Bíblia está dizendo, não sejamos como alguns, como fazem alguns que deixam de congregar. Não faça isso. Persevere firme na presença do Senhor. Inclusive, hoje já tem culto, né? Sim. Hoje tem culto. Hoje Tem à noite culto à noite, né? Então, se você pode estar na casa de Deus, venha, teremos um culto especial, né, dia de 22, domingo 22, o culto especial de Natal. Então, venha, traga a sua família e vamos juntos adorar a Jesus, aquele que se entregou por nós, se deu. A Bíblia diz que ele deu, ele se entregou. Ele mesmo disse, eu dou a minha vida, né, para resgate das minhas ovelhas. Então, que Deus te abençoe, fique firme na presença do Senhor e que nós possamos permanecer com essa alegria, até na hora que a trombeta tocar, né? Glória a Deus. E aí a alegria vai continuar, né, transbordando lá no céu. Amém. Nosso pastor orou para iniciar. Pastor Gel, ora para encerrar em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Te damos graças, Senhor, pelos momentos que passamos aqui, falando, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Agora toma conta dos nossos corações, Jesus. Dá-nos uma noite tranquila na Tua presença. Abençoa aqueles que nos ouviram lá do outro lado essa noite. Que eles possam, Senhor, desfrutar daquilo que foi ensinado aqui na Tua palavra desta noite, Senhor. Através da Tua Santa Escritura possam ser salvos, possam ser libertos, possam ser edificados, porque esse é o objetivo da Tua palavra para nós que estamos aqui nesta terra. Assim nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Reforçando que hoje à noite, hoje é 22, mas hoje à noite tem culto especial de Natal. Você não pode ficar de fora, venha e traga mais um para participar desse culto especial hoje, domingo, aqui na nossa Assembleia de Deus Missão Josué, em Jardim América. Essa foi a nossa EBD online. Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.